Olá, o Direito Sem Fronteiras retoma a série sobre o processo de colonização pelo mundo. Hoje vamos falar especificamente da Índia, um país de cultura milenar, dominado e explorado pelo Império Britânico durante 300 anos. Conseguiu a independência na metade do século passado e, desde então, luta para se desenvolver e tem o enorme desafio de diminuir desigualdades enormes e históricas. Vamos acompanhar uma pequena reportagem. 5.000 anos de história. O 7º país do mundo em extensão territorial. A 7ª economia em valores nominais. E a 2ª maior população. São quase 1 bilhão e 400 milhões de indianos. Apenas esses dados já dão a dimensão da importância da Índia. Ao longo de séculos e séculos, o país no sul da Ásia sofreu influência de vários vizinhos. Recebeu a contribuição de muitos povos e alcançou uma cultura fortemente diversificada. 4 grandes religiões se originaram no país, como o hinduísmo e o budismo. E outras 4, como o cristianismo e o islamismo, chegaram aos poucos e ajudaram a formar a diversidade. O subcontinente também é conhecido por sua riqueza, parte de rotas comerciais importantes na antiguidade e na época moderna. Embora rica e diversa, a Índia se organizou em uma sociedade de castas profundamente desigual. O país já era assim, mas ficou menos rico e mais desigual a partir do século XVIII, quando a Companhia Britânica das Índias Orientais chegou à região. Aos poucos, a companhia tomou conta da economia e da Índia como um todo, até o controle formal pelo Império Britânico. Foram 3 séculos de dominação e exploração. E os ingleses tiveram a ajuda de parte da elite local, seduzida e corrompida por vantagens oferecidas pelo Império. A luta pela independência só floresceu no século XX, com a criação de grupos de resistência, especialmente o Partido Nacional do Congresso, liderado por Nehru, futuro primeiro-ministro, e por Gandhi, o advogado que pregava uma revolução não violenta contra os ingleses e que serviu de exemplo para o mundo. A independência veio em 1947, mas custou também a divisão do país. Parte do território se transformou no Paquistão, controlado por muçulmanos. A partir da década de 1990, reformas econômicas favoreceram um grande crescimento econômico. Mas a Índia ainda está longe de se tornar uma nação desenvolvida em todos os sentidos, principalmente o social. E para falar sobre este assunto, vamos conversar com Kelly Ferreira, professora de Relações Internacionais da PUC Campinas e doutoranda do Instituto de Relações Internacionais da USP. E também com Karen Costa Vasques, professora associada e reitora assistente para engajamentos globais na Open Jindal Global University da Índia. Obrigado pela participação de vocês. Nós começamos com uma pergunta para a Kelly. Eu gostaria de saber, de entender por que os britânicos foram para a Índia especificamente. Foi por causa da posição geográfica estratégica do país? Foi por causa das riquezas que eventualmente esperava encontrar e encontrou lá? Ou foi pelas duas coisas ou por outros motivos? A Índia foi um objetivo secundário dos britânicos. Por volta de 1615, 1900, ou 1618, e ali eles buscaram assegurar o algodão. Eu gostaria de perguntar à professora Karen agora, a gente pode dizer que a colonização da Índia foi um processo, porque afinal começou com a chegada da Companhia das Índias Orientais, depois com a instalação de enclaves, como em Bombaim, e finalmente se tornou uma dominação explícita aos moldes clássicos do colonialismo. Seria isso mesmo, a interpretação que a senhora dá a esse processo? A semente que gerou o Império Britânico na Índia foi uma espécie de multinacional, ou como alguns chamam a primeira multinacional do mundo, que era exatamente a Companhia das Índias Orientais,
um grupo de empresários britânicos teria negociado com o então Império Mughal em declínio a permissão para criar essa companhia por volta de 1860. E o ópio era o ouro da Companhia das Índias Orientais e praticamente financiava o Império Britânico, por um lado, o lucro do comércio que ajudava a reverter o déficit do Império Britânico na China, da Inglaterra na China, ao mesmo tempo sustentava o consumo de chá pelos ingleses, mas essa exploração do ópio, ela contribuiu para a decadência da economia indiana à medida que ela forçou os camponeses a assinar contratos de plantação de papoula e também a destruir a agricultura do país. Como a Kelly já mencionou, o algodão também era o algodão cru, que era importado pela Inglaterra da Índia, também era um outro ponto muito importante dessa relação entre os dois países, e era vendida de volta, esse algodão ele era processado na Inglaterra e vendido de volta em tecido com uma margem de lucro bastante grande de volta para a Índia, o que teve como resultado a Índia, antes da chegada dos britânicos, ela tinha cerca de 25% do comércio mundial, e após a chegada dos britânicos, esse percentual do comércio global caiu para meros 1%. Professora Kelly, esse controle a que se refere a professora Karen era com mão de ferro, na base da violência, tinha sutilezas, era uma articulação com as elites dominantes do país. Como é que se dava esse processo? Se nós formos compararmos com, por exemplo, a tentativa portuguesa de estabelecimento de colônia ali na Índia, os britânicos foram muito mais suaves, porque com a entrada dos portugueses, os portugueses buscaram levar muito o cristianismo, tinha uma questão religiosa muito mais forte. Os britânicos, embora os portugueses também se interessavam pelas especiarias, pelo comércio, já os britânicos eles já foram um pouco mais inteligentes. Eles moveram ali, criaram essa estrutura que a professora Karen mencionou de negócios e empoderaram um pouco algumas elites locais ali que conseguiram apoiar mais os britânicos para que esses tivessem, vamos dizer assim, uma base. E isso foi decisivo para que os britânicos ficassem na região. Nós já falamos do ópio 2 vezes, professora Karen. Esse é o mesmo ópio produzido no mesmo lugar que acabou na China e que deu margem à dominação chinesa pelo Império Britânico durante muito tempo, é isso, né? Sim, as histórias elas têm um paralelo entre elas, ali, enfim, na Ásia Central, Ásia do Sul também, todas essas regiões elas são bastante interligadas também, inclusive com o comércio entre a Inglaterra e a China e toda a história que aconteceu do lado de cada mundo. E, professora Karen, nós falamos da elite que cooperou com os ingleses, nós estamos falando especificamente dos hindus. É preciso lembrar que a Índia é um país de grande diversidade étnica, cultural, religiosa, que os hindus fazem parte desse caldeirão e também é uma sociedade com enormes diferenças de classes sociais, né? Tudo isso ajudou, de certa forma, a dominação do país pelos ingleses? Sim, sobre a diversidade da Índia, acho que é importantíssimo pautar isso, porque, como o próprio slogan do atual governo fala, a Índia é realmente um país incrível. E, ao mesmo tempo que ele é berço de 2 das maiores religiões do mundo, o hinduísmo e o budismo, como você falou, ele também é um caldeirão de cultura e história, tem várias minorias religiosas, como muçulmanos, sikhs, jainistas, budistas, cristãos. E tem um dado muito curioso que todas essas minorias somadas, elas excedem a população de todos os países do mundo, exceto a população da China. Então, é uma minoria que é uma maioria no final, né? E que é um país fascinante, mas que também apresenta uma série de contrastes, né, sociais que a gente pode discutir mais adiante. Mas voltando para a questão da elite indiana, ela era principalmente formada pelos marajás, né? Na época, a Índia ela tinha cerca de 565 estados principados, e isso é um legado da história da Índia imperial, né? E esses estados principados eles eram liderados pelos marajás, muitos dos quais eram educados na Inglaterra e que eram seguidores dos valores britânicos, né?
E essa cooperação com os ingleses, por um lado, ajudava os marajás a manter o status social, privilégios políticos de um lado e de outro as vantagens econômicas, né, que eles já gozavam. E sim, esse perfil da sociedade indiana, com grande diversidade étnica e religiosa, e com enormes diferenças de classes sociais, seguramente favoreceu essa dominação. O próprio Gandhi disse que os britânicos eles não tomaram a Índia, e que foram os indianos que se entregaram aos britânicos. É uma declaração polêmica, mas que a gente pode entender no contexto de hoje, à medida em que as elites indianas ainda se inspiram em vários dos hábitos ingleses e até americanos. E o próprio sistema de castas, ele também dificulta a mobilidade social e acaba por perpetuar essa dominação das elites, né, dos marajás, das castas mais altas, sobre as castas mais baixas. E essas mesmas elites que estavam intimamente relacionadas com os administradores britânicos. Professora Kelly, a gente falou da cooperação, mas e resistência? Não aquela do século XX, com Gandhi, etc., mas naquela época, no começo da dominação inglesa e ao longo do processo, os indianos ofereceram resistência à dominação em alguma medida? Sim, ofereceram resistência à dominação, sim, e foram, devido a essa grande fragmentação, os marajás ajudavam, assim, a reprimir essa revolta popular. Bengali teve vários momentos ali de revolta, por exemplo, foi um dos lugares onde se começou as insurgências, e aí eu estou já olhando lá no século XVIII, já no finalzinho do século XVIII, eles já têm um momento de insurreição, eles colocam que esse sistema com as autoridades britânicas está constituindo uma sociedade retrógrada que está sendo corrupta. Temos de lembrar que a Índia, uma coisa que nós temos aqui no Brasil, e eu acho que em diversas outras partes do mundo, é um apagão histórico. Nós estudamos muito a história europeia e pensamos que só a Europa era civilizada, era rica ali nos séculos 17 e 18. Mas se nós olharmos historicamente, a Índia, a China, eram nações que durante muito tempo, até mais ou menos assim, o final do século XVIII, foram sociedades já organizadas politicamente, economicamente, eram sociedades extremamente ricas. Quando chegam os europeus, e aí no caso os britânicos que nós estamos falando, essas sociedades vão encontrando um declínio econômico. E a população, logicamente, observa esse declínio econômico e se revolta, se leva contra, mas elas são fortemente repreendidas por diversas legislações. Esse sistema de castas, ele é reforçado, é aquela estratégia do dividir para dominar, porque essa fragmentação auxilia, vamos colocar assim, um período de dominação, uma vez que os grupos não conseguem criar uma frente unida de enfrentamento. Bem, nós vamos fazer agora um breve intervalo e eu quero deixar uma pergunta no ar para ser respondida na volta pela professora Karen. A pergunta é: qual é o papel que exerceu o Partido Nacional do Congresso e também figuras como Gandhi? Eu peço que a senhora responda já já. Nós vamos, portanto, fazer esse breve intervalo e o Direito Sem Fronteiras volta já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da colonização e da independência da Índia. Nós conversamos com as professoras Kelly Ferreira e Karen Costa Vasques. Professora Karen, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para a senhora responder agora. Já estamos no século XX. Há uma resistência forte à dominação britânica e eu lhe pergunto, que papel exerceu nessa resistência o Partido Nacional do Congresso e a figura de Gandhi? Essa figura conhecida no mundo inteiro. Esse processo de resistência à colonização, ela foi bastante inspirada pela própria história de personagens como Gandhi e Nehru
e da luta pessoal deles contra a pobreza, contra a desigualdade e a opressão gerada pelo sistema de castas na Índia, e até ideias como soberania dos povos, que mais tarde viriam a inspirar o movimento não alinhado no resto do mundo. Eu acho que aqui vale a pena fazer uma pausa para falar um pouquinho sobre o que é esse sistema de castas que está tão presente na estrutura da sociedade indiana, né? E não só na Índia, como também no sul da Ásia. Esse sistema de castas ele está muito inculcado, enraizado na organização social já há milhares de anos. E alguns exemplos incluem mesmo poemas épicos do hinduísmo, que usam o discurso de castas como o Ramayana e o Mahabharata, e o próprio uso do discurso de castas pelos britânicos mais tarde para legitimar a subjugação das raças inferiores pelo povo branco, de fora, estrangeiro, né? Então, figuras como Nehru e Gandhi, elas lutavam contra essas distorções, né, da sociedade hindu, e que estava muito presente nesse movimento de resistência que teve como um grande laboratório a África do Sul. Tanto Gandhi quanto Nehru testaram esse modelo de resistência social ao criarem a resistência pacífica, que também é conhecido como Satyagraha, como uma forma de protesto na África do Sul, em movimentos na África do Sul. E eu acho que para além do papel de Gandhi e do Nehru nesse processo de independência, a gente também é importante falar também do próprio enfraquecimento que a Grã-Bretanha passou após a Segunda Guerra Mundial e que levou o país também a desistir do seu projeto imperial, inclusive na Índia. Eu gostaria de agora entrar nessa questão do pós-guerra com a professora Kelly. O fim do Império Britânico, o enfraquecimento da Grã-Bretanha, do Reino Unido durante a guerra, tudo isso, então, favoreceu fortemente a independência indiana. Eu gostaria que a senhora desenvolvesse esse assunto, por favor. Sim, ali a Segunda Guerra Mundial foi um grande impacto para as colônias britânicas, não só na questão da Índia, mas em todas as colônias britânicas, isso inclusive outras regiões muito, muito debatidas, como o Mandato da Palestina, mas focando ali na Índia, o vice-rei da época, o Lord Linlithgow, que ele governou de 36 a 43, ele informa os políticos, a população, que eles estão em guerra com relação contra a Alemanha. Nehru e o alto comando ali do partido, eles fazem declarações como um comportamento britânico sendo um pouco insensível ao que está acontecendo ali dentro do país, uma vez que a Índia já está nesse processo de tentar a sua independência. Mas nesse momento da guerra, o Congresso ele tem um momento de parceria com o vice-rei nessa administração do Raj. Ele é visto durante um período como uma traição, vamos colocar assim, aquela declaração autocrática de guerra, quando o Reino Unido coloca que ele está em guerra contra a Alemanha e coloca a Índia também em guerra contra a Alemanha, e essa ideia de já trazer a Índia junto do Reino Unido é visto como uma declaração muito autocrática de guerra, que foi muito julgada por Nehru, por Gandhi. O Reino Unido já estava tendo resistência, e nesse período da Segunda Guerra Mundial se tem aquela grande questão, como o Reino Unido sair dali da Índia, que ela não vai simplesmente sair e deixar tudo ali ao léu. Não é um processo tão simples assim, como vamos voltar para casa, comemos nossas malas e deixamos ali a Índia. E aí começa-se um processo de reorganização e de tentativa de divisão. E ali, além do caso das castas, uma coisa que é importante observar é que 80% mais ou menos da população indiana é hindi e 20% assim, é muçulmana. E você tem esse choque dentro da Índia com relação a esses dois grandes grupos. Esse choque ele é o que causa depois a separação, uma tentativa de reduzir esse choque. Surge a criação do Paquistão,
Mas isso daí faz com que os britânicos tenham uma grande dificuldade de arquitetar essa saída de uma saída, vamos dizer assim, uma saída com classe, uma saída digna, talvez, e uma saída que ainda permita que eles explorem. Eles não querem mais ser os colonizadores ali daquela região, mas eles ainda querem explorar aquela região. Então, como sair dali e ainda manter um vínculo que não seja algo que eles tenham de ter uma responsabilidade sobre, mas um vínculo que permita que eles explorem a região. E aí vem essa questão até da partilha do Paquistão, que foi uma ideia política para poder facilitar esse acesso. É interessante que boa parte dos muçulmanos que moravam no que hoje é a Índia tiveram que se deslocar rapidamente para o oeste e vice-versa. Quem queria ir para a Índia e estava na outra parte, quer dizer, isso deve ter sido um momento de grande tensão, de violência até, eu imagino. Eu gostaria que a senhora explicasse isso um pouco. Foi um grande trauma, né, na história dos dois países e que, de certa forma, ainda está muito presente no imaginário coletivo, tanto dos paquistaneses quanto dos indianos. E eu acho que esse processo traumático, em larga medida, ele explica as atuais rivalidades, né, entre os dois países. Esse processo, durante a partilha que foi feita num prazo super rápido, se eu não me engano, foram só 2 meses da saída dos ingleses até a divisão entre a Índia e o Paquistão ocidental e oriental, né, que era um território descontíguo que depois, anos depois, virou Bangladesh, a parte oriental paquistanesa. Desconsiderou muitas particularidades locais e milhões, como você mencionou, milhões de muçulmanos que estavam do lado indiano tiveram que abandonar às pressas os seus vilarejos e marchar para cruzar a fronteira com o Paquistão e vice-versa, e num processo muito difícil em que muitos morreram de fome e mesmo os que conseguiram atravessar a fronteira tiveram e ainda têm bastante dificuldade de se adaptarem e se integrarem plenamente na sociedade local. Ainda existe muita reticência de ambos os lados em relação aos indianos muçulmanos no Paquistão e vice-versa. Professora Kelly, as tensões persistem, como disse a professora Karen, mas é bom lembrar que ambos os lados têm um forte aparato militar, ambos têm a bomba atômica e já foram à guerra 3 vezes. O risco é real de um enfrentamento mais sério entre os dois países, na avaliação da senhora? Olha, há um risco ali de enfrentamento, sim, eu não diria um risco nuclear, porque tem aquela teoria, quando você tem 2 países que têm bombas atômicas, uma bomba atômica anula a outra, porque é mútua destruição. Mas há, sim, uma grande tensão ali, aquele adágio, boas cercas fazem bons vizinhos ali. Realmente, isso daí é verdade, porque ali essa partilha foi muito artificial, como colocou a professora Karen, essa partilha foi forçada, foi desconsiderando muito da geografia, das pessoas que estavam no local, como elas interagiam, e essa transição, essa troca de localização, de sair grupos de um ponto para o outro, e temos de ver outra coisa, não são todas as pessoas que saíram, ainda continuaram muitos muçulmanos do lado hindu e Sikh, do lado muçulmano também tinham hindus e sikhs que também se recusaram a sair, sejam porque as famílias já estavam ali há centenas de anos, sejam porque eles tinham comércio, e aí essas escaramuças, essas rixas, elas vão fermentando, e isso faz com que a relação entre os dois fique muito delicada. Tem um livro muito interessante chamado Midnight Furies, que é justamente sobre o reflexo que essa partilha forçada, essa marca deixou na sociedade e vem até hoje e alimenta, vamos colocar assim, essa animosidade entre os dois países. Professora Karen, por falar em escaramuças, a Índia tem escaramuças também com a China, inclusive com episódios recentes de enfrentamento na fronteira norte da Índia. Inclusive fizeram uma guerra na década de 60. As escaramuças atuais são coisas mais limitadas, mas há também, nesse caso, um risco real de um enfrentamento, na avaliação da senhora?
Não acredito que seja, primeiro, por uma questão militar, não é uma área estratégica, não tem recurso. Acho que diferente da Tríplice Fronteira ali em Doklam, não é um ponto nevrálgico do território indiano, que uma ocupação ou um avanço, suposto avanço de linhas de fronteira, poderiam levar a uma questão de segurança maior ou de estrangulamento do território, ou partilha do território indiano em dois. Não existem recursos naturais, é uma área que está a 5.000 metros de altura, rochosa, mal gente tem. Eu acho que, enfim, sem querer minimizar a questão fronteiriça nesse caso específico e a importância dessa questão tanto para a Índia quanto para a China, eu acho que muito do discurso sobre uma potencial guerra entre os dois países por conta desse episódio é uma apropriação política de ambos os lados, em que, acho que a professora Kelly já comentou, em que você divide, ou você, no caso, encontra busca um inimigo estrangeiro para unir os diferentes grupos dentro do país. E numa Índia que hoje tem a supremacia hindu como uma das suas teses fundamentais, dos seus pilares fundamentais, esse discurso anti-China, ele é bastante conveniente politicamente também. Então, para concluir a minha resposta, não acredito que esse caso específico entre Índia e China venha levar a uma escalada até uma guerra entre os dois países. Professora Karen, vamos falar agora de economia. A Índia já é a 7ª maior economia do mundo, experimenta um grande crescimento desde a década de 90, quando fez reformas no país. Mas as diferenças sociais ainda são enormes. Como é que se explica isso? As desigualdades persistem na Índia. Uma questão quando fizeram já foi mencionado antes pela professora Karen, houve na Constituição indiana uma tentativa de você minimizar essa questão das castas, incluir os Dalits, mas ainda assim essa é uma população extremamente negligenciada. Se nós olharmos o nível de crimes que você tem contra outras, entre castas, vamos colocar assim, é muito maior entre castas superiores contra Dalits. Eles são muito negligenciados. E a Índia tem uma grande dificuldade em justamente transformar toda essa população que ela tem, diminuir esses atritos internos e transformar essa população em força de trabalho, ou seja, instruir essa população para que ela consiga crescer. Isso é uma dificuldade de vários outros países em desenvolvimento. O Brasil também tem. Aqui na Índia temos esse adicional dessa questão de castas. Apesar disso, a economia indiana ela tem se transformado, como você colocou, nos anos 90, e ela vem crescendo, isso porque tem a questão da agricultura, que ela vai fornecendo para os países ali, vizinhos. A agricultura na Índia, ela tem, embora ela ainda é muito representativa, ela é 16% do PIB do país, pelo menos foi em 2019, mas isso vem em declínio. E qual área que está crescendo? A produção industrial, que ela vem crescendo sistematicamente desde a década de 80. Então, a produção de químicos, por exemplo, a Índia produz grandes quantidades dos farmacêuticos mundiais, e essa produção vem auxiliando ao desenvolvimento indiano. A questão de tecnologia também, tecnologia da informação, a famosa TI, e outros serviços que dá para fazer um outsourcing. Aí a Índia vem se destacando muito mais, tanto que aí, se olharmos o PIB indiano, 55% do PIB indiano vem dessa questão do setor de TI e desse outsourcing de tecnologia. Mas, apesar de todo esse crescimento, é muito difícil distribuí-lo entre a população por diversas questões internas e também, quanto maior o país, mais difícil, né? A logística de transferência, e nós temos de lembrar que a população indiana é extremamente grande. Bem, chegamos ao fim do nosso Direito Sem Fronteiras. Eu quero agradecer a participação das professoras Kelly e Karen, e muito obrigado também a você
que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.